Tá começando o Literato, onde você encontra os escritores e escritoras da Paraíba. E nessa edição a gente te faz o convite para conhecer um dos escritores contemporâneos, uma das boas referências da nova geração, o escritor Tiago Germano. Eu comecei no jornalismo, na verdade, numa tentativa de me aproximar da literatura. No quadro Eu Sou, Marília Teles levanta um debate importante sobre intelectualidade e religião. Pensar a intelectualidade separada da espiritualidade é tirar a humanidade de dentro da intelectualidade. Você também não pode perder os quadros É Pra Ler, Tá na Lista e Café com Poesia. O Literato, especial Tiago Germano e Marília Teles, está no ar. E o poeta e nosso repórter André Cordeiro foi bater um papo com Tiago Germano, escritor de Índole dos Cactos e também de Demônios Domésticos. Confere só. O que pesa no norte, um trechinho sobre essa capa que é um tanto intrigante. Ana e Ricardo sorriem na foto. São um casal feliz. Não há como duvidar da felicidade de uma mulher grávida e de um homem ajoelhado aos seus pés, prostrado, como que em adoração diante de uma divindade. Ricardo aproxima o rosto da barriga de Ana como se estivesse recitando uma prece ou se preparando para ouvir um mandamento e gravá-lo em pedra para transmitir à humanidade. Que barulho terá feito Guilherme naquele instante? Que mensagem estará murmurando ao ouvido do pai dentro daquela lua cheia que habitou por 9 meses entre marés inconstantes de líquido amniótico? A gente hoje aqui no programa a gente vai conversar um pouco sobre sua vida literária. E aí eu queria já começar lhe perguntando assim, de onde é que surge o Tiago Germano escritor? Eu comecei no jornalismo, na verdade, numa tentativa de me aproximar da literatura. E aí é curioso porque eu comecei na crônica, né? A grande escola para mim foi a crônica. E a crônica é esse gênero híbrido entre o jornal e a literatura, né? Então foi uma transição muito natural. Hoje eu escrevo também contos, romances, mas tudo começou na crônica e tudo partiu desse dia a dia no jornal, convivendo com redação, deadline e fatos, né, que muitas vezes superam a ficção. Dentro de casa teve influências, teve alguém que trouxe a literatura para perto assim, do berço? Olha, se eu falar de berço, muito provavelmente eu tenho que falar da minha mãe, que era quem contava as histórias para mim no pé da cama, né? Contos de fada e tudo mais. Mas eu ri porque eu sou casado com uma escritora, sim, a Débora Ferraz. Então, essa influência se mantém, né? Veio do berço para a cama. Acho que a nossa relação é praticamente uma oficina de escrita criativa. Eu queria que tu falasse do início das tuas publicações. Eu comecei, na verdade, nas páginas da União. Eu tinha, como tenho ainda, uma coluna no jornal e comecei publicando no Correio das Artes, publicando crônicas. E queria começar com romance e não sabia por onde começar. E minha mãe, essa mesma mãe que contava as histórias ao pé da cama, ela dizia, olha, você tem um livro nas suas mãos, você tem essas crônicas que você publicava no jornal, publique em livro. Eu não confiava no crivo dela, até que resolvi confiar, publiquei essas crônicas e isso derivou no meu primeiro livro, que foi o Demônios Domésticos, que foi indicado ao Jabuti, né? Ela até hoje passa na minha cara isso. Mas aí depois veio um romance, assim, A Mulher Faminta, e depois os contos do catálogo de Pequenas Espécies. Eu estou sempre transitando entre as narrativas breves e a narrativa longa. E aí eu acho que o percurso foi esse, foi experimentar na narrativa breve para chegar a uma dicção própria na narrativa longa, sabe? Queria que tu falasse um pouco mais sobre a história do O que Pesa no Norte. Para onde é que o livro nos leva, assim, para qual é a ambiência, né? Então é a história de um ator, aliás, um aspirante a ator, que viaja a São Paulo em busca desse sonho. Lá ele desaparece e é procurado pelo pai, que é uma figura um tanto conservadora. Chega num nicho muito específico, que é o da Praça Roosevelt, que é onde tem os teatros de garagem
e aquelas peças que tem assustadoras, que tem interação com o público. Imagina uma figura dessas num ambiente desses. Então ele começa a se confrontar com uma série de preconceitos e muitos dos preconceitos associados à identidade sexual desse filho, que a gente vai descobrindo a partir do passado que ele é homossexual e que ele foi para São Paulo também sair do armário, de certa forma. Foi um livro que, inclusive, teve uma aceitação muito legal com a comunidade LGBT. Banzai está no forno, Opa. né? Pode falar resumidamente para a gente entender o que é Banzai? Basicamente é a história de um kamikaze e vai contar a sua história e a história do instrutor dele, que é uma história real. É a história de um tenente-coronel da Força Aérea japonesa, que ele, chamada Hajime Fuji. Essa história é impressionante. Quando eu topei com ela, imediatamente eu disse, não, eu tenho que escrever sobre isso. Ele tentou, por várias vezes, se voluntariar para as forças kamikaze e recusaram porque ele tinha filhos. Então, a esposa dele se amarrou às 2 filhas e se suicidou num rio, o Arakawa, para que ele cumprisse esse destino dele. Então, é uma história muito dramática que eu achei que eu precisava contar até um pouco por uma dívida com aquele meu avô que participou da guerra. A índole dos cactos, como é que está essa índole? Esse já está realmente no forno. O Banzai eu acho que está na gaveta, mas a índole dos cactos está no prelo. É uma coletânea de crônicas, a minha nova coletânea de crônicas. Devota à minha mãe, que os 2 livros de crônicas que eu escrevi na minha carreira são dedicados a ela, né? Porque eu acho que ela também me gerou como escritor. Não só me deu a vida, mas me deu o ofício também. Então, ela é uma colecionadora de cactos e ela diz uma coisa que é curiosíssima. Ela diz que a índole dos cactos é um pouco inversa à índole dos homens. E escrevi esse livro, que é uma coletânea de crônicas, que ela, de certa forma, copia a estrutura de um cacto. Começa ali com as raízes, depois vem para uma seção que eu chamo de adubo. Aí depois tem o caule, que é um pouco dessas crônicas que vão saindo para a rua, né? E os enxertos, como os cactos têm os enxertos, as crônicas também têm os seus enxertos. E algumas flores e espinhos pelo caminho aí que eu vou colocando para trazer essa índole. Queria lhe agradecer Valeu, por André. estar aqui no Literato. Ótimo bate-papo, André. Mas antes do intervalo, a gente vai saber o que é novidade aqui na Livraria do Luiz com o quadro É Pra Ler. Olá, eu sou Marta Diniz, sou consultora da Livraria do Luiz e eu queria falar para vocês que vocês encontram esses 2 exemplares aqui na loja. Verdigais, de Ricardo Oliveira, e Memórias Indecentes, do Luiz Paiva. Primeiro intervalo do programa. Na volta tem a escritora Marília Teles. O Literato volta já. Literato de volta. E agora nós vamos conhecer a talentosa e profunda escritora Marília Teles. Eu sou Marília, tenho 30 anos, sou filha de Moisés de Marise vinda do Bar dos Novais, Moisés da Mumbaba, do Bar das Indústrias. Sou historiadora de formação, mestre em História também, fiz História na UFPB e o mestrado na Federal de Sergipe. E aí, desde o ano passado, organizei 2 livros de poesia. Um em conjunto com 2 amigas, uma de Brasília e a outra de São Paulo, que saiu pela editora Fêminas, e um outro que eu fiz sozinha, são só poemas meus e saiu pela editora Triluna. Minha mãe
era professora, na época ela era diretora de uma escola pública lá no bairro das Indústrias, e ela sempre levava livros de literatura para casa. Esses dias eu estava lembrando que a primeira vez que eu ouvi, ou que eu vi, João e Maria de Chico Buarque foi escrito num livro, e só depois de adulta que eu descobri que era uma música, que era musicado. Então, desde criança eu tenho acesso à literatura, à poesia, teatro. Na poesia, as principais influências são Paulo Leminski, Alice Ruiz, Mário Quintana. Eu amo muito haikai, assim, então leio muito haikai, leio Basho também. E Adélia Prado, assim, principalmente nesse contato com a espiritualidade. Eu não sei, eu me encontro muito nas poesias dela também. E eu acho que todo o contexto que a gente viveu durante a pandemia, o aumento dos evangélicos no Brasil e todas as questões sociais e políticas que giraram em torno disso, também aparecem na poesia em forma de dúvidas, em forma de críticas, em forma de tentar encontrar esperança nesses momentos, mas como encontrar isso dentro de um ambiente religioso que às vezes impõe algumas coisas. Então, a minha poesia é uma reflexão constante sobre espiritualidade e sobre como que essa espiritualidade não está resumida ao ambiente da igreja, do templo, da Bíblia e tudo mais. Eu nunca expus muito a minha fé para as pessoas, no sentido de ficar falando o que eu era ou o que eu deixava de ser. Mas com o passar do tempo, eu tenho percebido que todo mundo tem espiritualidade, todo mundo nutre fé em alguma coisa. Então, isso faz parte da vida de todo mundo, não é? Pensar a intelectualidade separada da espiritualidade é tirar a humanidade de dentro da intelectualidade, porque todo mundo é ser humano, todo mundo precisa de esperança em alguma coisa, que não precisa ser Deus, mas pode ser o universo, pode ser o destino, pode ser a poesia. Passagem por estados do Nordeste aparece também muito na minha poesia. Eu acho que eu nunca me senti de um lugar específico. Tem até uma música de Chico César que ele fala da vida de cigania, eu me reconheço muito nisso, né? Então eu sempre ansiei conhecer outros lugares, estar em outros lugares, viver outras experiências e fui atrás disso. Sergipe foi um período muito complexo, porque ao mesmo tempo que eu estava muito feliz com o mestrado, com a possibilidade de sair da Paraíba, eu estava muito triste com o fim de um relacionamento. Então as imagens que ficaram foi o Rio Sergipe, o encontro do rio com o mar. Em Alagoas, o que fica é a imagem da contradição, da desigualdade, que é muito forte, é muito visível. As grotas são muito expostas, apesar de estarem escondidas. Eu lembro daquele livro do Ailton Krenak, O Futuro Ancestral, eu acho muito legal. Que ele realmente relaciona o futuro a um rio, assim. A essa ideia de que o futuro não é só uma coisa que está lá longe, mas que volta à ancestralidade, volta também a quem a gente é. Então eu acho que eu imagino esse futuro nesse sentido também, como algo que flui, como algo que corre, como algo que vai sendo construído no presente, porque ainda não existe, mas que de alguma forma está vinculado a quem eu sou, às minhas raízes. Chegada. Todas as estradas de barro que atravessam meu peito, ares de poeira e cana. Todas as estradas de asfalto, concretizando sonhos, pernas cheias de cansaço. Todas as estradas aéreas, manobras sobre as ondas do mar, olhos marcados por memórias. Atravessados os estados de espírito, nenhum destino encontrado. Viver não tem itinerário. Uma breve pausa agora para o intervalo.
Estamos de volta e agora é momento de refletir. Café com Poesia. Anseio pela transcendência do eu, pelo desvanecer das sombras internas que teimam em me consumir. No entanto, essa jornada se evidencia como atemporal e permeada por obstáculos imponentes. Ao confrontar-me, encontro um retrato, no qual coisas sombrias entrelaçam-se. A dualidade impera e a busca pela redenção das minhas próprias limitações emergem como um chamado imperativo. Navego, então, pelos vagalhões íntimos, confrontando meus medos mais profundos, desmontando máscaras e abrindo espaço para uma vulnerabilidade libertadora. Reconhecer que sou um processo em constante transformação é o primeiro passo rumo à cura. Para mim, Bela é aquela pessoa que no começo ela é tímida assim, como se fosse uma florzinha assim. Aí quando o sol bate, que é quando você conhece ela assim melhor, ela desabrocha e mostra o lado que... Minha avó, Evinha, você pode não ter feito todas as coisas que você queria, porque eu sei que seu sonho sempre foi ir para Paris, para conhecer a Torre Eiffel, mas eu tô me vendo como uma segunda você. Eu tô conseguindo conquistar tantas coisas que você não conseguiu, que você um dia reprimiu. Então, eu espero que essa Evinha consiga fazer tudo que você não conseguiu e consiga fazer você feliz mesmo, que não seja você pessoalmente, fisicamente. Tô sentindo um prazer enorme de estar conquistando essas coisas, que foi o teatro que me permitiu alcançar isso. Uma breve pausa agora para o intervalo. O Literato volta já. E agora chegou o momento de fazer uma conexão tripla. Eu, você e Sayaka Shoji, com o quadro Tá na Lista. Vamos saber a sua indicação de leitura aqui no Literato. Oi, Cris! Oi, pessoal! Pois é, quando eu tô aqui, você já sabe que é porque eu tô de volta com mais um Tá na Lista no nosso Literato. E ó, já vai se preparando aí para conferir as nossas dicas de leitura de hoje, que estão imperdíveis, viu? Eu já vou chamando aqui de começo o Jefferson Vitorino. E ele já chega chegando com 3 sugestões de leitura para você. Se liga aí! Fala, pessoal! Meu nome é Jefferson Vitorino. Eu tô fazendo aqui uma lista de 3 livros interessantes para compartilhar. O primeiro, logo direto, é O Cortiço, Aloysio Azevedo. É um livro muito interessante e extremamente importante para a leitura do Brasil de ontem e de hoje. O segundo está aqui nas minhas mãos, é da autora nigeriana Chimamanda Adichie, O Perigo da História Única. E o terceiro é um livro que eu gosto muito, sempre tento ler 2 vezes num semestre, que é O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, escrito em 1513. São livros importantes, há outros também, mas nesse breve momento eu estou indicando esses 3.
E quem tá aqui com a gente também é a Raquel Simões, que não perdeu tempo e trouxe 2 indicações de leitura para você. Bora ver? Olá, meu nome é Raquel e hoje eu vim fazer a indicação de 2 livros para vocês. O primeiro é o de Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. É um livro muitíssimo interessante, muito bom, vale muitíssimo a leitura. E o segundo é esse aqui, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E ele conta um pouco, ele é todo construído a partir de relatos de mulheres que foram para a guerra, né? Então, geralmente, são pessoas, né, que não se escuta, não se dá a voz para falar sobre essa perspectiva, né, delas na guerra. E também ele leva a gente a entender os horrores da guerra, né, a partir do humano e não a partir de jogos de interesse, jogos políticos, a partir do capital ou de grandes potências, mas a partir das pessoas que estavam lá sofrendo, morrendo de fome, morrendo, enfim. É muitíssimo interessante e é um livro bem forte, mas vale muito a leitura. Até pra gente sair um pouco daquela perspectiva hollywoodiana sobre a guerra e esses eventos. Pois é, e depois de tanta dica boa, eu também não posso ficar de fora, né? Por isso, hoje eu te indico o romance de estreia da autora Asha Leme, Palavras que Aprendi com a Chuva. A gente vai direto para um Japão do pós-Segunda Guerra Mundial e conhecemos a jovem Nori, filha de uma nobre japonesa e um soldado negro. Abordando temas como identidade, pertencimento e racismo, essa obra vai retratar com uma sensibilidade linda as dificuldades enfrentadas pela protagonista, que supera inúmeros desafios com muita coragem e perseverança. Abandonada pela mãe, Nori sofre nas mãos de uma avó abusiva e negligente. E por fim, encontra consolo na amizade com um rapaz chamado Akira, que a ajuda a descobrir sua identidade e também a superar os traumas do passado. Palavras que Aprendi com a Chuva é uma leitura assim emocionante e envolvente, que vai te cativar do início até o fim, eu tenho certeza. E eu, como fruto de uma relação interracial também, de uma mãe brasileira e um pai japonês, me identifiquei demais com os sentimentos difusos da protagonista. Tudo isso com um texto extremamente poético, melancólico e sensível. E por abordar essa cultura japonesa e suas tradições, especialmente em relação às mulheres e à hierarquia social, o livro foi comparado a outros romances históricos de sucesso, como Memórias de uma Geisha, de Arthur Golden, e Pachinko, de Mi Jin Lee. Inspirador, doce e ao mesmo tempo doloroso. Vale muito a pena ler cada palavra desse livro aqui. E é isso, gente. Você já sabe que se você, assim como nós, também é amante de uma boa leitura, você também pode participar do nosso Tá na Lista, viu? É só mandar a sua indicação em formato de vídeo na horizontal para o direct do nosso Instagram, assim como você viu por aqui, o @tvcidadejp. É isso, Cris. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto com você e a gente também se encontra no próximo Literato. Tchau! É isso, gente. O Literato vai ficando por aqui. Nossa próxima edição já está a caminho. A gente se encontra no @tvcidadejp no Instagram. No YouTube, o endereço é youtube.com/tvcidade João Pessoa. Até mais!